Irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Regional, iniciamos agora mais um Momento Espírita, procurando levar o Evangelho do Mestre Jesus a todos os corações, a todas as mentes, de forma clara e objetiva, para que todos possamos compreender as mensagens, compreender o Evangelho, os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou há pouco mais de 2000 anos, nos trazendo o amor como sua maior bandeira. E então nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, por aqui podemos estar reunidos em nome de Deus, pedindo, meu Pai, que a Tua luz se faça presente em nossas casas, nossos corações, nossas mentes, aliviando as nossas dores, nossos sofrimentos, fortalecendo a nossa fé, auxiliando para que possamos reunir forças para nos melhorar, aprendendo a amar ao nosso próximo, desejando e fazendo aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Que essa luz, Senhor, possa chegar aos nossos corações, a nossas mentes, aliviando nossos pensamentos, nossos sentimentos, retirando de nós as energias negativas, deletérias, e que possa também ser estendida aos nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, bem como aqueles irmãos que se encontram hospitalizados, sofrendo no leito de dor, aos nossos irmãos que se encontram nos presídios, a todos aqueles que sofrem, meu Pai, que a Tua luz possa chegar ao coração de cada um. Para dar início ao nosso programa, nós falaremos hoje sobre a vingança, dando continuidade ao que iniciamos, o estudo do capítulo 12, amai aos vossos inimigos. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Ela é, assim como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita ou cristão. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como nem é mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas o mais frequentemente ele reveste uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que os animam. Toma caminhos escusos, segue à sombra seu inimigo sem desconfiança,
e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás, com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder a um impulso da vingança de outro modo senão para perdoar. Ainda outro dia nós estudávamos o assunto perdão e foi levantada então a questão que nós falamos que devemos amar aos inimigos, perdoar, mas e quando for com a gente, como é que nós vamos agir? Quando um ato desse, dos que a gente costuma assistir e ouvir todo dia, a todo momento, atingir o seio de nossa família, como é a nossa reação? Tudo na vida tem o seu porquê. Nada nos acontece por acaso. Pois se assim o fosse, Deus falharia em sua justiça. Portanto, se algo nos acontece, é porque existe uma causa justa por trás desse acontecimento. E outro fato que não podemos deixar de comentar é que o perdão é a única forma de quebrar com o ciclo que se forma entre o agressor e o ofendido. Porque em determinado momento em que somos ofendidos, desperta em nós sim, porque é a nossa reação instintiva, revidar a agressão que recebemos. É natural do ser humano, assim como os animais. É um instinto. Mas a um instinto é preciso sobrepor a razão. E esse foi o maior dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. O amor incondicional. Pode ser que seja utópico para a gente.
se não quase impossível. Mas, segundo o próprio Mestre Jesus nos ensinou, esse é o único caminho. Não existe outro. Porque à medida em que devolvemos uma agressão com outra agressão, só vamos fazer com que numa outra oportunidade haja novamente uma agressão com o revide de outra agressão e outra agressão com o revide de outra agressão, e isso se perpetua. Se perpetua até o momento em que aceitarmos que o perdão é a única forma de quebrar esse círculo vicioso. Não existe outra maneira. Quando Jesus nos apresentou o tema que estudamos na semana anterior, que diz que se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. É exatamente neste sentido. Se alguém lhe apresenta a face da violência, a face da discórdia, a face da vingança, do ódio, apresente-lhe a outra face. A face do perdão, a face do amor, da benevolência, da indulgência. É isso que nos pede o Mestre Jesus, é isso que nos ensina o Mestre Jesus. E voltamos então a bater na questão inicial a qual eu propus, de se acontecer no seio de nossa família um caso desse, como nós vamos reagir? É muito fácil falar da vida dos outros, né, do caso que aconteceu acolá e coisas, se não está envolvido, nós não estamos envolvidos. E é nesse momento, meus irmãos, que é colocado à prova tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos. Assim como nós frequentamos a escola, chega um determinado dia, a gente tem que ir lá prestar a verificação do conhecimento que nós adquirimos. E assim é também com as leis divinas, com os conhecimentos que nós adquirimos ao longo da vida. Em um dado momento, nós vamos ter que prestar uma prova se realmente aprendemos a lição ou se continuamos ainda precisando de mais um tempo para realmente verificar o nosso aprendizado. Então não tem como dizer que fulano vai reagir assim e Beltrano vai reagir assado, sendo ele da religião A ou B, com conhecimento, com princípio ou sem princípio, não tem como. Mas se nós tivermos a consciência de usarmos o nosso conhecimento, a nossa razão, e conseguir sobrepor isso à nossa reação, ao nosso instinto, pelo menos o pensar e não reagir instantaneamente já nos dá uma condição de avaliar a situação, de pensar o que realmente vai ser feito e o que deve ser feito. E o próprio Mestre Jesus nos ensinou a cada um segundo suas obras. Um erro não justifica o outro. Temos que lembrar também que vivemos sob uma lei universal de ação e reação. Tudo o que nós fazemos retorna.
em alguma forma, em alguma maneira, em algum determinado momento, mas retorna. Somos nós quem plantamos o que colhemos. Se essa é a nossa colheita de hoje, esse foi o nosso plantio de ontem. E dessa mesma forma, estamos plantando hoje o que vamos colher no dia de amanhã. E daí também a importância que nós devemos dar ao vigiar e orar. Que é através dos nossos pensamentos que nós expressamos os nossos sentimentos. É os nossos pensamentos que dão vazão àquilo que vai ao nosso coração. E Jesus nos disse: onde está o seu coração, aí está também o seu tesouro. Então, o que tesouro nós estamos guardando? Qual tesouro nós estamos juntando? Portanto, meus irmãos, a vingança, ela não nos traz nenhum benefício, a não ser satisfazer o nosso orgulho ferido, satisfazer o nosso egoísmo e amealhar para o nosso caminho mais sofrimento, mais dor, mais espinhos. Falaremos então um pouco agora a respeito do ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deixou o exemplo deste devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Essa página foi recebida em 1861 e nos mostra exatamente o que nos espera quando alimentamos o ódio e o que nos aguarda quando alimentamos o amor. Se nós formos analisar
o ódio com que Jesus foi tratado, até a maneira com que foi feita a sua crucificação, né, os seus últimos momentos na terra, e no entanto ele só amou. Em nenhum momento alimentou nenhum sentimento de rancor, de ódio, de querer se vingar. E em sua perfeição, como todos nós sabemos, Jesus não tinha nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma conduta suspeita, nada que pudesse justificar, se é que isso pode ser justificado, o que a ele foi feito. E no entanto, ele amou a todos. E nos últimos momentos, ainda pediu: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, tão imperfeitos que somos, com tantos erros, tantas falhas, tantos sentimentos equivocados, ainda nos achamos no direito de alimentar o sentimento de ódio. É chegado o momento, meus irmãos, de nós pensarmos que de tudo que nós vivemos, nessa última existência atual na qual nós estamos, fazer um exame de nossa consciência e avaliarmos o quanto nós estamos dando de amor ao nosso familiar, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, e o quanto nós estamos dando de ódio. E o resultado não é difícil de a gente prever. Basta vermos a maneira em que a sociedade se encontra hoje. A forma com que as situações têm se apresentado e a maneira com que nós constantemente reagimos em relação a essas situações. A sociedade hoje é o espelho do que ocorre dentro de cada um de nós. O que acontece hoje, o que nós temos visto a todo momento pelas mídias, se resume à violência, se resume a ódio, se resume a vingança, a rancor. E isso não está fazendo bem pra gente. Não traz alívio das dores, não traz acalento para o nosso coração, para a nossa alma. E está acontecendo exatamente o oposto a isso. Então, se nós estamos vendo, se está patente para todos nós, o quanto tem sido prejudicial a violência, a vingança, o ódio, o rancor,
é possível chegar à conclusão de que é preciso mudar. E aí alguns ainda perguntam: mas a justiça não faz nada, a polícia não faz, fulano não faz, Beltrano não faz. Isso é a responsabilidade e a consciência de cada um. Eu não posso me achar no direito de me colocar no lugar do juiz ou me colocar no lugar do policial e fazer justiça com as próprias mãos. Eu não tenho esse direito. Infelizmente, muitos ainda se acham nesse direito. Erroneamente. Porque colherão também os frutos do ato que estão cometendo. E é simples de nós compreendermos que não cabe a gente fazer justiça pelas próprias mãos. Ainda que a justiça não faça ou que a polícia não faça. Pois aqui mesmo no texto lido agora há pouco, nos diz e nos coloca claramente de que, agindo dessa forma, estaremos apenas nos igualando a quem triste ato cometeu. E assim como um erro não justifica o outro, aquele que comete um ato para justificar ou para fazer a justiça com as próprias mãos, responderá também à justiça divina, se não à humana, pelo ato que cometeu. É ainda complicado para nós compreendermos, porque não conseguimos enxergar pela lente do amor. Apesar de Jesus, há mais de 2000 anos, ter nos apresentado o amor, ainda preferimos enxergar pela lente da dor. Porém, a lente da dor só traz sofrimento, só traz angústia. E nós iremos sofrer ainda por um tempo. Tempo esse que será o tempo necessário à nossa mudança. Enquanto formos relutantes, enquanto formos revoltados, não será útil para nós. E é por isso que muitos se dizem ateus, muitos se dizem contrários a qualquer religião, porque não compreendem a essência. E assim, meus irmãos, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Pedindo a Deus que a tua luz
permaneça presente em nossos corações, em nossas mentes, em nossas casas, nos auxiliando a corrigir as nossas falhas, que possamos vigiar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos, nossos impulsos, nossas reações, nossas palavras. Que busquemos, cada um de nós, pelo esforço próprio, a renovação de nossos sentimentos. Que possamos aprender a respeitar o nosso próximo, a respeitar a opinião alheia, a dividir com nossos irmãos nossos sentimentos, nossas ideias, nossas palavras, nosso ombro. E te agradecendo, Pai, mais uma vez por tudo. Que o nosso Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações, em nossas preces, pois cabe a cada um de nós não só se melhorar, que é para isso que aqui estamos, mas também para ajudar a melhorar o nosso mundo. E não conseguiremos isso sem amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso semelhante e também ao nosso inimigo. Talvez esse seja o maior necessitado do nosso amor. E para ele justamente nós reservamos todo o ódio. Talvez seja esse o nosso maior propósito. O nosso maior bloqueio e que despenderá a nossa maior transformação e nossa maior dispêndio de energia, de forças para aprendermos as lições que o Mestre Jesus nos ensinou. Uma boa noite a todos, que possamos permanecer na paz e na luz do Mestre Jesus. Uma boa noite.